Olá, olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Orquídeas de Rondônia. Aqui é um lugar onde você vai estar aprendendo a cultivar orquídeas de uma maneira simples, fácil e prática, sem muitas complicações. Então, se você tem alguma espécie de orquídea de casa, independente se ela seja Cattleya, Denfal, Dendrobium, Oncide, Catasetum, e não sabe como cultivá-la, já convido você para estar se inscrevendo aqui no nosso canal. E até mesmo você que já cultive orquídeas e tem experiência aí, mas mesmo assim sempre gosta de aprender alguma dica nova, convido você também para ficar até o final desse vídeo. A todos que fiquem até o final, porque é um vídeo muito importante, tá? Um vídeo muito pedido aí pelo pessoal do Instagram e até mesmo aqui nos comentários. O que eu vou estar falando no vídeo de hoje? Vou estar falando sobre a canela, tanto ela em pó quanto ela na casca, tá? Casca de canela, olha só como vocês podem ver. E como que você pode usar ela para recuperar a sua orquídea. Você que tem alguma orquídea em casa aí podre, que esteja com as raízes apodrecendo, que não esteja soltando floração, brotação, que está travada, não está indo para frente. Olha só os resultados que eu tive usando esse método que eu vou ensinar hoje no vídeo. Esse daqui é um Cycnoches, estava morrendo já, ó. Um bulbo tinha apodrecido, o outro já estava apodrecendo. Fiz o procedimento que vai ser explicado no vídeo hoje e olha só, soltou essa brotação maravilhosa, já salvou, tá? Esse daqui, também salvei esse cataceto aqui, que estava sendo alastrado pela podridão. Eu até, inclusive, ó, cortei o bulbo, tá vendo, ó? O bulbo que estava com a podridão eu cortei e fiz o procedimento com a canela e salvou. Está aí, ó, uma brotação muito bonita. E mais essa daqui, ó. Inclusive tem vídeo no canal fazendo o salvamento dessa daqui, o processo. Olha só, esse brotinho aqui estava adoecido, olha as manchinhas lá na folhinha. E o que aconteceu? Fiz o procedimento, porém esse broto aqui não salvou, mas salvou a planta inteira, que já soltou até uma brotação aí, ó, bem bonitinha, já salvou também. Então, se você tem alguma orquídea aí em casa para salvar, fique até o final, por gentileza, deixe o seu like e se você não é inscrito, se inscreva. E sem mais enrolação, bora para o nosso preparo. Aqui estão os itens que nós vamos utilizar para fazer o salvamento da nossa orquídea. Pessoal, 500 ml de água limpa, tá? Aqui pode estar colocando 1,5 litro de água limpa também, um recipiente pode ser como esse ou qualquer outro tamanho da sua preferência. A canela, você vai escolher qual que você tem aí ou a que você acha melhor, tanto a em casca quanto a em pó. Uma colher grande. Se vocês escolherem a em pó, pegue uma colher dessa, ó, que é daquela grandona. Pega uma colher dessa cheia, mistura aqui nos 500 ml. Vocês podem estar fervendo ou batendo no liquidificador ou deixando de molho 24 horas, tá ok? Se for em casca, pegue uma ou duas casquinhas, dependendo do tamanho. Se for aqui, ó, olha só o tamanho para vocês terem uma noção. Pode ser essas duas cascas nos 500 ml. Ferveu, espera esfriar, a água ficou em temperatura ambiente, já está pronto para usar. E aqui a nossa orquídea. Se você, olha só, preste bem atenção no estado da orquídea. Se você tem uma desse jeito em casa, já fique de olho para você poder fazer o processo aí também. Olha só, ela está plantada no carvão. Eu coloquei essa casca de arroz carbonizada para ver se ela desenvolvia. E mesmo assim, ela não se desenvolveu, tá, pessoal? Ó, raiz morrendo, apodrecendo aqui, ó, no começo, manchas na folha, tá? Olha só. Mais mancha ali também nas folhas. Ela está bem debilitada. Do jeito que ela está aqui, pessoal, se não for feito esse procedimento, ela vai acabar morrendo, tá? O que eu vou fazer? De substrato será utilizado esses daqui para replante, tá? Esse daqui é a casca de arroz carbonizada, para quem não conhece, tá? Contém vitamina B1 que enraiza as nossas orquídeas e outras plantas. E também vou estar utilizando a fibra de coco. Esse daqui, pessoal, não é o chip de coco, esse daqui é a fibra do coco, ó. Vocês podem reparar que está bem fininha. Ela é ótima para segurar um pouco de umidade, tá? Vou estar utilizando esses dois. Mas antes de começar, pessoal, eu gostaria só de ressaltar para vocês
quais os nutrientes que a canela tem, tá? A canela ela é rica em proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, vitamina A, vitamina C, o cálcio, o ferro, magnésio, potássio, sódio, fósforo, zinco, flavonoides, eugenol, espiridrina e lineol. Olha só o tanto de nutrientes que tem, tá? E dentre todos esses nutrientes é o que vai estar fazendo salvar as nossas orquídeas. Então vamos lá. Pegado os 500 ml de água, misturado com a canela, ele vai ficar assim, tá pessoal? Vai estar ficando assim. Olha só, a mistura bem escura. Eu fiz ela bem concentrada. Deixa eu só tentar focar. Olha só, não vai focar por causa do reflexo lá em cima, mas está aqui, ó, aí, ó. A mistura bem escura para vocês verem. Eu coloquei tanto a canela, tanto a casca da canela, quanto ela em pó, para ficar uma concentração bem forte. Tá vendo? Que chique que ficou. E o cheiro disso aqui é maravilhoso, tá? Pessoal, agora vamos pegar esses 500 ml, misturando aqui num 1,5 litro. Antônio, por que eu não posso ferver já os 2 litros? Também pode, tá pessoal? Eu gosto de fazer assim, porque olhando na concentração dos 500 ml eu já tenho uma noção se vai ficar forte ou não, tá? Pronto. Feito isso, agora o segundo passo. Vamos estar retirando a nossa orquídea do vaso. É um processo que também tem que ter bastante paciência, pessoal, para não agredir mais a planta. Vocês podem ver que tem raízes grudadas, ó, e eu vou estar mostrando certinho passo a passo. Então fique até o final. Se você não deixou o seu like, já deixe por gentileza. Se você não for inscrito, já se inscreva aí e bora lá. Pronto pessoal, já estou com ela aqui, né, posicionada. O primeiro passo é retirar aquele substrato que está solto. Eu só vou virar aqui, tá? Vai cair também um pouco das pedras que tem. A intenção é tirar todo o substrato sem agredir as raízes, tá? O importante é ir apertando assim também, ó, ao redor, sem forçar muito. Vocês podem rolar, ó, podem reparar, deixa eu só virar aqui, que a raiz já soltou. Tá vendo, ó? Olha lá, ela já soltou. É só ficar apertando, pessoal. Para as raízes soltarem desse jeito aqui, pessoal, é só ir apertando devagarzinho assim, ó, tá? Que as raízes já se soltam. Olha só, pronto. A orquídea já saiu. Estava grudada no carvão, ó. Agora o que nós vamos estar fazendo? Pega uma tesoura esterilizada com fogo ou álcool. Vamos estar vindo nessas raízes aqui, ó, podres, igual essa. Aqui é onde estou com a tesoura. Vamos estar cortando ela o máximo que puder. Olha lá, estava seca. Essa daqui também. Cortar aqui para poder... Olha lá, ela já saiu. Essa daqui também está seca. E essa outra aqui, que está com esse chip de coco. Pronto, pessoal. Raízes podadas. Raízes podadas. Agora eu vou estar desgrudando esse carvão dela. Pronto. Sem agredir, tá vendo? Ficou perfeito a retirada. Só mostrar melhor aí. Agora vamos pegar e voltar lá na mistura. Pronto, olha só como ficou a nossa orquídea. Agora nós vamos estar pegando ela e colocando na nossa mistura. Não tem problema nenhum, tá pessoal? Ela fica até submersa assim. Mas quando vocês forem retirar ela depois, sempre deixem ela de cabeça para baixo, para poder secar toda essa água que vai ficar aqui dentro dela. Coloquem um paninho, se possível, tá? Para poder tirar. Mas o principal é as raízes estarem ficando submersas. O que nós vamos fazer agora? Eu costumo deixar sempre 30 minutos. Porém, todas aquelas outras 3 ali que foi mostrada no começo do vídeo, eu deixei cerca de 1h30, pessoal, tá? Mergulhada assim. Só que o que acontece? Aquelas lá ficaram mergulhadas assim 1h30 sem essa parte estar submersa, tá? Aqui eu estou deixando porque eu não vou deixar esse tanto de horas. Mas elas têm que ficar, o correto é assim, tá? Aí pode ficar aí 1h30 para poder absorver bem
tá? Todos os nutrientes que tem aqui na canela, que vai estar matando todos os fungos, bactérias, e tem vitamina C e vitamina B1 aqui, que também estimula o enraizamento, estimula a floração, brotação, contém magnésio, ferro, que também estimula elas a estarem fazendo fotossíntese mais rápido e melhor. Então a sua orquídea vai se desenvolver e vai estar se salvando. É só vocês fazerem um procedimento certinho, igual eu estou fazendo aqui agora no vídeo, que vai dar certo, tá, pessoal? Pronto, agora qual que é o próximo passo? Passado as 1h30, eu vou estar retirando ela para fazer o replantio. Eu vou usar o mesmo vaso, coloco sempre pedra brita no fundo, para o substrato não acumular lá embaixo e não tampar os buracos. Porém, está toda furada ao redor, não tem problema nenhum, tá? E de substrato, esses dois. Aqui, eu gosto sempre de fazer uma caminha com o substrato, tá? Essa caminha aqui, ó, para ela não ficar direto na pedra brita. Pronto, olha só, pessoal. Do jeito que ficou aqui, agora eu só pego a nossa orquídea e vou estar posicionando o celular para ficar melhor de manusear aqui. Pronto, pessoal, olha só. A gente segura a nossa orquídea aqui assim, ó, no meio, tá? E ao redor a gente vem completando com o substrato, tá? Esse substrato aqui eu gosto bastante dele. É um substrato muito bom. Pessoal, deixa aí nos comentários, fazendo favor, para a gente ter uma noção até onde nossos vídeos estão chegando, de qual lugar você está nos assistindo. Tem bastante gente comentando aí do estado de Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Amapá. Gostaria de agradecer de coração a todos vocês. Muito obrigado, tá? Então, pronto. Fizemos aqui, já colocamos bastante substrato. Agora colocamos um pouco da casca de arroz carbonizada para poder estar estimulando a floração, não, perdão, o enraizamento, tá, pessoal? Por causa da vitamina B1 que contém na casca aqui de arroz carbonizada. Pronto, essa quantia aqui está bom. Agora eu só completo mais aqui com o esfagno para ela ficar bem aconchegada aqui, bem firmezinha, para ficar bacana para ela. Pronto, pessoal, aqui já está no jeito. Olha só, pessoal, como que ficou o resultado final aí, tá? Sem sufocando a planta aqui em cima. Olha só, substrato bacana. Agora, o que temos que fazer? Colocar ela em um ambiente com bastante sombra, porém que tenha bastante iluminação, tá, pessoal? E que passa bastante ventilação, que vai estar ajudando ela a se desenvolver melhor, tá? Lembrando, bastante sombra, com bastante iluminação e ventilação. Durar aqui uns 30, 60 dias ou até menos, ela já vai estar soltando raízes e eu vou estar trazendo para vocês o resultado desse replantio aqui com esse tratamento, tá ok? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós respondemos todo mundo, tá? Se você não for inscrito, por favor, já se inscreva aqui no nosso canal e venha fazer parte vocês também. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.